Eu venho percebendo de um tempo pra cá que os torcedores do Santos, de certa forma a mídia santista, ela vem batendo em alguns escudos que foram propositalmente colocados em cada lugarzinho para poder proteger uma determinada pessoa e um determinado nome dentro do Santos Futebol Clube. Depois da paulada que a gente tomou do São Paulo, eu começo a ver a discussão novamente. O Paulo Turra tem que sair? O Paulo Turra tem que ficar? Será que o Turra tá certo na discussão com o Soteldo? Será que o João Paulo tá protegendo o Paulo Turra e o João Paulo tá certo? E uma discussão que não vai levar nada a lugar nenhum. Porque pouco se discute sobre quem criou todo esse salseiro no Santos. E isso só tem um responsável. Se chama Andrés Rueda Garcia. Foi o Rueda que colocou o Falcão lá, foi o Rueda que validou a contratação do Soteldo, foi o Rueda que colocou uma porção de gente ali, que hoje a gente fica discutindo se o Falcão tem que ficar ou não tem que ficar. A gente discute se o Turra tem que sair, se o Mano Menezes tem que vir. E aí, até quando? Porque hoje é fora Turra, hoje é fora Falcão, amanhã é fora Mano Menezes, é fora não sei o quê. Nunca o canhão se direciona só pra ele. Só pro Rueda esse canhão tem que virar. Temos que parar de virar canhões para pessoas que são contratadas sem pedir para serem contratadas, para exercerem uma função que muitas vezes não são capacitadas, mas quem contratou, que é o culpado. E essa discussão de fora Falcão, fora Turra, isso deu no saco. O vídeo de hoje é para falar única e exclusivamente de vários pontinhos que eu anotei aqui que fazem o Rueda ficar sempre muito blindado na discussão do dia a dia. Que ninguém aguenta mais o Rueda, isso já tá claro para mim. Mas aí fica toda hora transferindo o assunto do dia para outros nomes. Gente, a gente não pode cair nessa. Então, é por isso que eu vou gravar esse vídeo. Então, seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Estamos quase perto dos 10 mil inscritos ali. Quase perto, ficou ruim, né? Estamos muito perto dos 10 mil inscritos, então conto com a sua inscrição. Deixe seu like aqui no canal para divulgar esse pequeno trabalho, para a gente crescer cada vez mais. Comente no conteúdo, que vocês sabem que eu tento ler quase todos os comentários. E também compartilhe esse conteúdo para a gente falar sobre Andrés Rueda Garcia, o único e exclusivo culpado pela situação do Santos. Não é o Falcão, não é o Turra, não foi o Odair, não sou eu, não é você, não foi a bomba no gramado, não foi a torcida, não foi o Braulio, foi o Rueda. Isso tem que ficar escancarado e claro, ok? Então vamos lá do início. O Rueda ele vem lá no meio de 2020 com a promessa de austeridade fiscal, de profissionalismo, de organograma, de tentar tornar o Santos uma empresa como ele foi um empresário de sucesso e bababá, e ganhou a grande maioria dos votos, convencendo a torcida santista muito elevado pelo aquele empréstimo que ele deu para o Santos, acho que foi 13 milhões de reais, para quitar aquela dívida do Kleber Reis com o Burgos, aquele papo do Transferban, etc. Beleza. Desde então, mesmo ele assumindo que não sabia nada de futebol, ele assumiu. Vocês não podem falar que ele é mentiroso, porque ele assumiu que ele não sabia nada de futebol. Este senhor, ele começou a fazer contratações no qual ele não sabia o que estava fazendo. Por quê? A culpa em algum momento foi de André Mazuco, que contratou alguns perebas, mas ele validou. E ele contratou o Mazuco para estar lá, baseado em quê? Não sabemos. Então, se o Mazuco contratou e quem contratou o Mazuco foi o Rueda, a culpa é do Rueda. Ele mandou o Mazuco embora. Ele contrata o Edu Dracena. Baseado em quê? Não sabemos. O Dracena arruma conflito com o cara. Ele manda o único treinador que deu alguma coisa de diferente para esse clube. O Dracena, que nunca exerceu aquela função, foi contratado pelo Rueda, que não entende nada de futebol, contratou um cara que não entende muito menos ainda da função e mandou o único treinador um pouco mais lúcido embora. Culpa do Rueda, que contratou o Dracena, e o Dracena causou esse salseiro todo, salseiro esse que nos rendeu jogadores horrorosos, tal como o Ricardo Goulart, que levou um baita dinheiro nosso aqui enquanto esteve aqui. Aí depois a culpa é do Chumbinho. Colocaram o Chumbinho, o cara que estava praticamente aposentado também.
Colocaram o Chubinho me traz Lisca, me traz não sei o que, me traz não sei o que lá. Aí dá errado com o Lisca. A culpa é do Lisca? A culpa é do Chubinho? Não! O cara não entende de futebol. Ele colocou o Chubinho ali baseado em quê? Não sabemos. Então, quem colocou o Chubinho, quem colocou o Lisca, é responsável. Rueda. Depois sai o Chubinho, a gente fica um período ali só ele administrando. De novo, um cara que não entende de futebol administrou o futebol. Tá errado. E ele vai e me contrata o nosso querido Falcão, baseado numa entrevista no Bem Amigos e baseado em quê? Que o Falcão fez no futebol para ele ser um coordenador esportivo. Em nada. Ele não sabe, não tem histórico. É só da cabeça dele. Aí o Falcão tá aí, o Falcão vai assistir uma partida de tênis porque o Falcão não veio para cá para ajudar o Santos. Eu repito para você. O Falcão não veio para Vila para ajudar o Santos. O Falcão veio para aparecer novamente no mercado esportivo, contando com um convite para ir para a CBF. Gente, isso é claro como uma água cristalina. Então, a culpa é do Falcão que está montando um elenco ruim? Não, é do Rueda que foi atrás do Falcão. Gente, não adianta pedir fora o Falcão. O Falcão tá lá porque ele foi convidado. O Falcão estava em casa, de boa, com a sua cirola e com a sua taça de vinho, fazendo vários nadas. Ele foi convidado do nada para ganhar 250 pau. E com a possibilidade do Ancelotti vir para a CBF e Lila para a CBF. A culpa é do Falcão? Não, é do Rueda, que tá aqui um dos tópicos. Primeiro tópico, deixa eu até pegar uma caneta aqui para riscar os tópicos. Primeiro tópico, a desculpa que ele usa: ninguém presta no futebol. Empresário que manda em clube, que pode até ser uma verdade, mas ele fez do jeito errado porque ele não entende de futebol. Empresário que manda no futebol, não vou pagar comissão. Ele deu a declaração. Eu trouxe aqui no canal o Ocimar Bolicenho, que ele era presidente do Conselho de Executivo de Futebol, alguma coisa assim, acho que é a ABEX. Ele falou que nenhum executivo de futebol presta. Então, na desculpa de ninguém presta, ele vai atrás de pessoas que ele tem uma certa empatia. E ele vai atrás do Dracena, que não tinha feito aquela função e demitiu por birra o único treinador lúcido que passou aqui nessa gestão Rueda. Demite o Dracena por pressão, depois demite Bustos, traz Chumbinho, traz o Falcão. Gente, ele não trouxe um cara de mercado decente que esteja exercendo a função. Ele não foi lá e buscou o Rodrigo Caetano, ele não foi lá e buscou o Alexandre Matos, ele não foi lá e buscou o... Tinha um outro do Palmeiras, eu já falei com ele uma vez, o Cícero Souza. Ele não foi. Ele foi nos camaradinhas, no mais fácil. Erro do Rueda. Primeiro ponto. Ele veio com a desculpa que ninguém presta. Ele cansou de falar isso. Ele atacou os executivos de futebol. Então, tá aqui. Primeiro tópico é essa desculpinha que ele fez. Essa desculpa para boi dormir. Fala sobre contratações. Um cara que não entende de futebol vai contratar quem não joga futebol. Isso é... Quem foi a contratação que deu super certo no Santos na gestão Rueda? Alguém, por favor, me responda. Não deu certo. Sabe por quê? Eu vou começar pelos técnicos. Que não adianta me falar que quem trouxe técnico pra cá foram os executivos. O único talvez tenha sido o Lisca através do Chumbinho. O único, mas também era por falta de opção no mercado. Mas as opções que o Rueda traz, ele tenta ser inovador. O Rueda tenta não deixar vazar para aparecer com um nome que ninguém contava, como foi o Paulo Turra. Ele me trouxe, eu vou tentar lembrar alguns nomes, tá? Ariel Holan, eu vou errar a sequência. Ariel Holan era treinador de hóquei na grama, tinha tido um trabalho só. Não, mas vamos inovar. Trouxe o Ariel Holan, que não aguentou a pressão e foi embora. Aí ele trouxe Fernando Diniz, o único treinador que estava com carreira contínua no Brasil até chegar aqui. Contínua. O melhor nome que ele contratou não teve elementos de jogadores para colocar no futebol do Diniz, porque não tinha dinheiro. Ele enganou o Diniz falando que tentaria contratar. Não deu respaldo pro Diniz. Diniz está na seleção e foi campeão com o Fluminense. Se vai continuar bem o Diniz, não sabemos. Aí depois teve
Não sei se depois já veio o Carille, acho que veio o Carille. O Carille veio, treinador lúcido, mas foi um treinador que estava fora. Estava no Japão, estava na Arábia, não lembro. Então, novamente, foi buscar um cara de fora sem uma regularidade aqui. Aí deixa o Orlando Ribeiro, aí trouxe Bustos, um treinador que estava no Barcelona do Equador. Ou seja, outro treinador que não teve uma carreira contínua no Brasil. Isso é importante, gente, eu vou explicar o porquê. Ele vai depois atrás de Lisca, treinador de Série B. Depois ele deixa lá o Presuntinho. Aí depois ele vai atrás de Odair Helma, que também estava na Arábia. E agora ele pega o Paulo Turra, baseado nos 73% de aproveitamento no Campeonato Paranaense, que não tem ninguém. Eu queria que alguém fizesse o percentual de aproveitamento do Paulo Turra contra clubes da Série A. O percentual dele vai ser igual a todos que passaram aqui, 40 e pouco, não chega a 50%. Mas ele novamente quis trazer o Paulo Turra. E ele falou por conta do aproveitamento. Por que isso é preocupante, a questão do treinador? Você não traz um treinador que sabe como que tá funcionando o campeonato agora, que sabe quais jogadores de quais clubes da Série A você pode contratar, que sabe quais são os destaques da Série B. Não sabe. Você traz um cara da Arábia que tava preocupado em encher o bolso de dinheiro. E tá tudo certo, é a profissão dos caras. Os caras não param em um galho aqui por mais de 5 meses. Então foi lá encher o bolso de dinheiro e voltou pra cá. Então você não tava preocupado, você não trouxe um treinador que tava afim de dar uma continuidade no trabalho. Você trouxe um treinador que estava com o bolso cheio e precisava mostrar a cara de novo no mercado brasileiro. Então, é uma escolha extremamente errada. E quem escolheu foi o Rueda. Não foi Falcão, não foi Mazuco, não foi o Rueda que escolheu, gente. Contratação de jogadores. Ele trouxe, por conta dele mesmo, os jogadores do Água Santa por uma amizade com o presidente, porque estava com a corda no pescoço. Ele que contratou o Vladimir, ele que contratou o Alisson. Ele! Por quê? Tá sempre fácil. É só esticar o braço, é só pegar o telefoninho. Não tem um cara que olhe para a Série B, destaque da Série B. Não tem, não tem. Então, ele também é um péssimo contratador de jogadores e de executivos de futebol. Eu já falei dos executivos, vem outro ponto. Um presidente que se preze não pode ficar ausente de jogos do seu clube. Você não pode mandar o representante da logística. Você não pode mandar somente o executivo de futebol. Uma porrada de jogo ano passado que eu fiz transmissão na Vila Belmiro pelo De Olho no Peixe. Quem ficava lá era o vice-presidente, gente. O vice-presidente. O presidente tem que estar próximo. Vocês lembram quando o Santos atirou aqui as bombas da segunda vez contra o Corinthians? Tava lá o Duílio no gramado, protegendo seus atletas, mostrando. Esse cara não tá. É um cara que tá ausente. É um cara que tá distante. Se o Rueda não tivesse a capacidade... se o Rueda se acha capaz de arrumar finanças, se acha capaz de fazer contratações, de fazer reparos no CT, de arrumar a estrutura, que ele se candidatasse a ser uma parte de uma chapa e deixasse um presidente que tem saúde para acompanhar um clube, que tem vontade de acompanhar um clube. Ele não tem. Ele podia pegar um presidente, um cara, coloca o cara como presidente, ele podia ser diretor estrutural do Santos, diretor de finanças do Santos, alguma outra coisa. E nem diretor de finanças ele pode ser, sabe por quê? Porque acabou de sair mais um relatório que as finanças do Santos de 2022 não mudaram em absolutamente nada. Nada. A única coisa que esse senhor fez foi pagar o salário CLT em dia, porque direito de imagem também atrasa, assim como todos os outros clubes. Vendeu o Ângelo aí por 15 milhões de euros de uma forma desesperada. E sabe o que vai acontecer? Esse dinheiro vai para fluxo de caixa, vai ter que pagar salário até dezembro e o 13º de jogadores ruins. O elenco do Santos é caro e ruim, porque ele montou. Não é o Falcão, não é o Odair Helma, não é o Turra, não é. Ele que valida. Ele que fala quanto que pode gastar em cada jogador. Entendam isso. E aí... as finanças que deveriam reduzir, ele só ficou postergando. A folha salarial do Santos aumentou com jogador ruim. Tem 38 jogadores no elenco principal. Teve os afastados, mas quem não saiu, exceto o Juan Seco que já saiu, o Ivonei, continua aí recebendo do Santos. A janela fecha daqui a 15 dias, não, 12, 13 dias.
vai conseguir se livrar de mais quem? Então assim, a folha salarial aumenta, os jogadores são vendidos como o Ângelo para entrar no fluxo de caixa. Vai estar desesperado agora para vender o David Washington, porque o Marcos Leonardo, a Lazio foi para trás. Duvido muito que chegue um novo clube e inicie uma conversa e que envie uma proposta e que contrate o jogador em 10 dias. Transação internacional não é rápida. Duvido muito. E aí tem sempre as culpas. Ele sempre vai colocar a culpa porque não pode confiar no executivo de futebol. A culpa é da torcida que jogou bomba. A culpa não sei o quê. Então não adianta, torcedor e torcedora, você mirar o fora Falcão, fora Turra, fora Aldair. É mais do que nunca fora Rueda. Ele que causou tudo isso. Foi este senhor baseado em conversinha furada. Um cara que vai acabar o mandato tão manchado como José Carlos Pérez, que também não olhou para futebol, que não olhou para finanças, que deixou o Santos à beira de transfer ban. Ele não conseguiu administrar e ele não pediu socorro para pessoas ajudarem ele. Soberbo. E aqui ficamos nós dando cabeçada nos escudos que estão lá, porque o escudo é o Falcão, o escudo é o Turra, o escudo é o Soteldo, o escudo é o Lucas Pires. É um cara que nem a público vem falar com a gente. Fica escondido numa caverna. Parece que tiraram o modem do Wi-Fi desse cara e ele nem se comunica com a torcida. Então, esse vídeo é mais um desabafo, porque eu tô cansado de ver. A culpa é do Falcão, que montou, porque o Falcão não sabe o que faz. Porque se ele não sabe o que faz é porque o presidente não comunica. E o presidente não se comunica nem com a gente. Então, assim, desculpa, não adianta a gente ficar buscando culpado, ficar olhando várias carapuças, porque a gente sabe disso, a gente parece que quer se enganar. A culpa é simplesmente do presidente Andrés Rueda Garcia, que, em nome do Senhor Jesus Cristo, em dezembro sairá do nosso clube. E prestem atenção em quem vocês, sócios, irão votar. Prestem muita atenção. Cuidado. Cuidado. Puxem os históricos. Neste canal, eu vou fazer esse compromisso mais de uma vez, não terá um minuto sequer para presidenciável falar. Não vou deixar. Porque política, tanto de clube como de outro lugar, é tudo igual. Vão usar os minutos que tem em canais do YouTube para prometer mundos e fundos. E aqui não vai ser trampolim para eles. Eles que usem a mídia deles, eles que gastem com verba, eles que gastem com divulgação, com páginas próprias, porque aqui não vão falar. Aqui a gente vai ter espaço para cobrar e não para poder dar números e views e ganhar dinheiro em cima dos torcedores que vão aqui atrás de informação, mas para que depois a gente tenha algum tipo de rabo preso. Tá bom? Fiquem sempre um abraço santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.